Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, você que agora acompanha esta pregação, e saúdo também você que está assistindo esta pregação depois que ela já foi ao ar. Nós estamos aqui celebrando o terceiro domingo da Quaresma e não podemos nos esquecer qual é o pano de fundo da Quaresma. Porque a Quaresma, ela nos traz algo que não é só esses 40 dias, mas é uma caminhada de vida. O cristão é aquele que vive uma eterna Quaresma. E o que é esta tal de Quaresma que perpassa a nossa vida toda? A busca sincera de conversão. Duas coisas deve ter prioridade na vida do cristão, e as outras todas se enquadram depois. Quais são as duas? Primeiro, amar a Deus verdadeiramente. Santo Afonso vai dizer que a pessoa, ela pode saber tudo desta vida, ter todas as riquezas e prazeres, mas se ela não amar a Deus, um dia ela vai chegar à conclusão de que a sua vida foi um sopro, foi uma brisa que passou, não fez diferença alguma, nem para o mundo, nem para ela mesma. Segundo, o cristão se preocupa sempre com a salvação da sua alma, buscando uma conversão sincera. Então aqui estão as duas colunas onde nós nos apoiamos enquanto seguidores de Jesus: o amor a Deus e tudo que envolve isso, e a busca da salvação da nossa alma pela uma sincera conversão e tudo que envolve isso. O restante todo vem depois disso. E o Evangelho, Jesus volta na temática central da Quaresma, que é a questão da conversão. O contexto que Jesus está falando, na cabeça dos judeus, havia a seguinte sentença: para os bons, coisas boas; para os ruins, coisas péssimas. E toda desgraça e toda tragédia que acontece na vida de alguém é um castigo de Deus por causa do pecado da pessoa. Então eles tinham isso na cabeça. Lembrem quando Jesus passava na região de Jerusalém e havia aquele homem cego, um cego de nascença. O que os discípulos perguntaram a Jesus? Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram os seus pais? Era uma concepção que eles tinham. Só que o problema não é só a concepção, que ouvindo a concepção dá para a gente aceitar a coisa. Não, uma pessoa boa receberá coisas boas, uma pessoa má receberá coisas más. Isso é a lei da semeadura. O homem colhe o que planta. Então não é uma maldição do céu, é apenas uma consequência da nossa atitude. Mas o problema não é esta premissa. Qual é o problema? Eram as pessoas que foram salvas de alguma desgraça ou escaparam de alguma tragédia. O que essas pessoas tinham para elas mesmas? Nós somos melhores do que os outros. Os outros morreram, os outros se estrupiaram, os outros foram para onde deveria ter ido. Nós não. Nós fomos preservados de todo o mal, porque nós somos melhores do que aqueles ali. Este é o problema. E Jesus, enquanto pregava, levaram para ele notícias a respeito dos galileus que Pilatos tinha mandado matar. E aqueles que não foram mortos, o que eles tinham na cabeça? Nós somos especiais. Nós somos especiais. Por que a tragédia acontece com outro e não acontece comigo? Porque eu sou especial. E Jesus, ele vai citar dois casos falando que o principal não é esta atitude de achar
que Deus vai amaldiçoando ou vai abençoando apenas os que devem ser amaldiçoados e os que devem ser abençoados, tirando do contexto a nossa atitude. Na vida nada é coincidência, tudo é consequência. Há uma frase de um grande escritor italiano, Cantalamessa, que ele vai dizer: para terdes noção a vida que tu levas, pense nas escolhas que fazes. Ou seja, as escolhas que nós fazemos, elas nos fazem. E através das nossas escolhas é que virão coisas boas e que virão coisas ruins. Faça o possível e Deus fará o impossível por você. Faça aquilo que é certo e Deus vai abençoar você. Faça aquilo que é errado e você vai colher o errado. É interessante como que o ser humano tem a facilidade, né? Vocês já ouviram a expressão, o tal da cara de Maria Madalena na sexta-feira da paixão. A pessoa faz tudo que é errado. Ela leva a vida como se fosse um carnaval eterno. A hora que as coisas começam a dar errado para ela, porque vão dar errado para ela, é só uma questão de tempo. O que ela começa a fazer? Mas por que Deus está fazendo isso comigo? Mas por que Deus? Quer dizer, a ação é dela, mas ela joga a consequência para quem? Para Deus. E Jesus no Evangelho vai dizer: olha, vocês acham que aqueles galileus que morreram eram mais pecadores do que vocês? Então eles morreram porque pecaram e vocês morreram porque são especiais? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer do mesmo jeito. O que Jesus está nos ensinando? Que aqui não é uma questão de bem ou mal, é uma questão de mudança de vida. É uma questão de convertio, do grego metanoia, voltar o nosso coração ao Senhor, ter uma caminhada com Jesus. Isso é diário, isso é diário. Para o católico, o verbo converter, ele nunca pode ser usado no passado. Guarde isso. Para o cristão católico, o verbo converter, ele nunca pode ser usado no passado. Ele é um verbo que se conjuga sempre no presente. E ai daquele que o joga para o futuro. Eu vou pecar bastante, eu vou aprontar bastante, eu vou gozar da vida, mas no final da minha vida eu me converto. Santa Catarina de Sena pergunta: viva assim, mas antes de viveres assim, me responda, qual é o final da tua vida? É uma pergunta que ninguém sabe responder. Então não é eu me converti, como muita gente fala. Eu me converti, parece que é um processo pronto. Parece que a conversão é um fato isolado, onde aquele fato vale para a vida inteira. Não vale o passado. Eu irei me converter, eu irei mudar de vida. Também não vale. O que vale é, eu estou me convertendo. Todos os dias é um exercício de conversão. E o que é a verdadeira conversão? É seguir o caminho de Cristo, os valores de Cristo, abandonar os valores terrenos, afeiçoando-se aos valores do céu. Isso é graça, mas isso é conquista, é desejo do homem e é graça de Deus. Quanto mais o ser humano busca a conversão, maior será a graça para esta pessoa. Quanto mais a pessoa busca ser de Deus, maior será a afeição de Deus por esta pessoa. Como diz Padre Pio, o fato de ter noção de que não se ama a Deus o suficiente, já é um amar a Deus. E Deus para esse tem um olhar favorável. E Jesus vai dar um outro exemplo. Vocês acham que aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu em cima deles, que aqueles 18 eram mais pecadores que vocês? Eu vos digo que não.
mas se vós não converterdes, ireis morrer do mesmo modo. Às vezes, meus caros, nós rezamos de uma maneira equivocada, nos colocando melhores do que alguém. Graças a Deus que eu sou uma pessoa abençoada. Olha aquele pobre coitado, olha a vida desgraçada que ele leva. Eu não, eu sou abençoado. Olha lá, aquela pessoa não ouve, eu sou abençoado, eu ouço. Olha lá, aquela pessoa não anda, ou eu sou abençoado. Tem orações por aí um pouco estranhas, né? Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que me dás. Enquanto há tantos cegos eu vejo, enquanto há tantos paralíticos eu ando, enquanto há tanta gente desempregada, eu estou bem de vida, enquanto há tanta gente andando a pé, eu estou de carro importado, e daí por diante. Esse tipo de pensamento nos coloca em qual patamar? Um patamar superior aos demais. E Jesus vai dizer o quê? A desgraça que aconteceu não é para você se considerar melhor do que eles. É um aviso para você que pode acontecer a mesma coisa, meu caro. E será que você estaria pronto para o seu julgamento se você morresse de repente? São Ligório vai dizer que alguns cristãos têm um privilégio. Para eles é uma dor, mas espiritualmente é um privilégio. Qual? O de morrer lentamente e tomar consciência disso. Há pessoas que eu visito semanalmente nos hospitais, a ficha vai caindo. Elas veem que elas não vão sair dali, que elas estão no tratamento paliativo e que ali ela vai falecer. Então esta pessoa que vai morrendo devagar e ela vai vendo que ela vai morrer mesmo, não se enganem. A família que acha que a pessoa não sabe, ela sabe que vai morrer. Tanto é com a pessoa que está indo dessa, se Deus quiser, para melhor, ela chama um padre, ela faz uma confissão extensa da vida. Eu já ouvi, não foi uma, duas, três vezes não. Padre, vou contar para o senhor o que ninguém sabe, mas eu não posso morrer carregando isso não. Se a pessoa sabe que ela está ali, né, indo para, se Deus quiser, e pela vida dela, o reino eterno, uma vida eterna. Então ela tem tempo de fazer uma revisão de vida, ela tem tempo de voltar ao essencial, ela tem tempo de pedir perdão, ela tem tempo de dar perdão, ela tem tempo de chamar as pessoas importantes e dizer que ama, ela tem tempo de pedir visitas específicas. Peça a tal pessoa para vir aqui, peça a tal pessoa para me visitar. Quer dizer, para a pessoa pode ser até uma tristeza, porque ela vê a chaminha da vida apagando. Mas na questão espiritual, para esta pessoa, ela está sendo grandemente abençoada, porque ela tem tempo de preparar a sua salvação. Ela tem tempo, como diz a Sagrada Escritura, de colocar a casa em ordem, a casa do coração. E a pergunta que fica é uma só: será que todos nós teremos tempo? Será que todos nós teremos essa graça de ir apagando a chaminha devagar, apagando a chaminha do mundo e acendendo a grande chama de Deus? Certamente que não. Quantas pessoas morrem dormindo? Quantas pessoas têm um infarto fulminante? Quantas pessoas morrem de acidente? E essas não são piores ou melhores do que nós. Mas Jesus vai dizer: olha o que está acontecendo com os outros e se arrependa enquanto há tempo. Se converta. Não fique julgando o outro se ele está melhor ou pior do que você. Mas se você não se converter, o seu fim será trágico. Não irá valer nada. Tem uma parábola que eu já contei aqui, mas cabe nesta pregação, de um homem que era muito apegado às coisas da terra, mas era totalmente relapso com as coisas do céu. E ele foi fazer uma palestra na Amazônia, foi contratado, e para chegar no local da palestra, na aldeia, onde estavam ali muitas pessoas do governo e também pessoal da própria terra, ele teve que atravessar um rio com um barquinho. E naquele barquinho tinha um rapazinho que nasceu ali. E ele então olha o barco e fala: eu pensei que ia mandar um barco melhor,
uma lancha. Ele falou, não, moço, aqui ou atravessa nesse barquinho ou não atravessa. O rio aqui é caudaloso e a gente tem os segredos do rio. Ah, então tá bom. Aí o cara entrou, né, de terno, todo muito bem preparado, com a sua pasta cheia de livros. Aí ele parou e aquele rapazinho na frente dele, só de bermuda, remando o barquinho, aquele cara ficou olhando e falou assim, meu filho, você sabe falar outra língua? Ih, moço, não sei não. Eu mal falo a nossa. Então você não é fluente no inglês? Não, não sei falar inglês não. É a língua universal. Você não aprendeu a falar inglês, você perdeu 1/4 da sua vida, meu caro. Sua vida vai ser muito difícil sem falar inglês. Eu não aprendi não. E ele deu uma risadinha, o homem, né? Meu filho, quantos países você conhece? Que isso, moço? Você está mangando de mim? Eu nasci aqui, vivo aqui, e eu ganho um dinheirinho nessa canoa de noite. Nunca saí daqui não conheço nem outro estado, o que dirá outro país. Eu já conheço mais de 30 países. Você tem a mente muito fechadinha. Você que não viaja para fora, vou te contar, você perdeu mais 1/4 da vida. Só aí já foi metade da vida embora. Não fala outra língua e não conhece outro país. Que vidinha pequena a sua, meu filho. Fazia o quê, né, moço? Ele continuou remando. Quando estava perto do meio do rio ali, o cara perguntou outra coisa. Você vive só disso aqui? Você tem uma boa reserva no banco para uma enfermidade, para você comprar o que você deseja? Banco. Que banco, moço? Nem banco nós tem aqui. A gente troca alimento, troca coisa. Eu tenho um dinheirinho ali, mas eu nunca tive conta no banco, não. Mas eu vou te contar uma. Você não vai contar para ninguém, não. Graças a Deus, o dinheiro que eu tenho no banco, eu não consigo gastar nessa vida. Eu tenho um fim de vida tranquilo. É um dinheiro que vai me sustentar e ainda ficará para os meus filhos. Quem não tem reserva assim, eu acho que você perdeu tempo. E você perdeu 1/4 da vida, viu? Eu não vou nem te perguntar mais nada não. Porque você já perdeu 3/4 da sua vida. Não fala outra língua, não conheceu outro país e não tem muito dinheiro. Nisso, meu caro, veio um toco boiano, uma grande tora, e acertou o barco do menino. E quebrou o barco. E a água começou a entrar. Aquele menino disse para o cara, o senhor sabe nadar? O cara falou assim, não sei. Ele falou, ixi, você perdeu a vida toda. E o menininho estava igual um peixe. Pulou aqui e já saiu lá na margem. Ou seja, meus caros, o que essa história nos faz pensar? Tudo na vida é bom e importante. Mas o essencial e o mais importante é buscar a salvação, a conversão. Porque no final da vida, você vai ver que não importa quantas línguas você fala, não importa a cultura que você tem, não importou quantos países você conheceu ou quanto dinheiro tem no banco. Naquele momento, qual é o mais importante? Se eu amei a Deus e se eu busquei a salvação da minha alma. Só isso que vale. Não significa que nós não devamos fazer as outras coisas. Eu penso o contrário. Eu penso que um cristão, que um católico que ama a Deus e procura a salvação da sua alma, ele será vitorioso em todas as outras áreas, para que as boas obras dele, como disse Jesus, seja reconhecido pelos homens. Mas não podemos trocar o essencial pelo secundário, senão nós temos tudo que a vida oferece. E Jesus pergunta, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Jesus que faz essa pergunta, não sou eu não. O que adianta a pessoa ganhar o mundo, ela ter o mundo aos pés? Tem gente que fala, eu tenho um mundo aos meus pés. O que adianta isso, meu chapa? Sendo que você tem um mundo aos seus pés, mas a sua alma está mais para o demônio do que para Deus. Então Jesus vai dizer que estas desgraças que acontecem no mundo, além de orarmos por essa situação, tem que ser uma revisão de vida para nós.
Nós estamos presenciando com muita dor e espero com muita oração esta guerra que o mundo pensou que não veria uma outra guerra tão cedo. Quando eu vejo alguns vídeos que me chegam, eu não gosto de ver muita coisa, a gente fica com a cabeça até ruim, mas maternidade sendo bombardeada, pessoa andando na rua, cai um míssil, a pessoa sai correndo, um cara dando notícia, cai um míssil, o cara já cai morto. Você pensa, peraí, não é que eu sou melhor do que eles, que o míssil está caindo lá, mas não está caindo cá. Mas olhando os ensinamentos de Jesus, o que muda na minha vida, sabendo que aquilo lá, se fosse cá, eu estaria pronto para me encontrar com Deus? Se eu fosse aquele povo, qual teria sido a minha reação? Esse é o pensamento do cristão. Não é se considerar melhor do que o que está pior, mas é olhar aquele que está sofrendo algo e tirar para si um chamado de conversão. Não pense, é como se Jesus falasse assim, não pense que vocês brasileiros são melhores do que os ucranianos por não estarem vivendo o que eles estão. Se vós não vos converterdes, morrerão do mesmo modo. O contexto é esse. E para explicar melhor o que Jesus está tentando nos dizer, ele vai contar uma história, uma parábola. Todo mundo gosta de história, todo mundo gosta de uma parábola. Aí Jesus conta a historinha de que certo homem tinha uma figueira plantada no meio da sua vinha. Vinha, uvas, figueira, figo. E por que ele cita este pé? Por que não é uma outra árvore? Por que ele fala da figueira? Porque a figueira, ela é símbolo de Israel. Então quando Jesus fala de uma figueira, ele está falando de um povo. O povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido, plantado no meio da vinha. Ou seja, quem plantou ali aquela figueira, não plantou porque não tinha outra coisa para fazer, plantou porque esperava figo. Quando alguém planta uma árvore frutífera, nós esperamos frutos. E qual é o sinal de que a figueira estaria lotada de figos? É quando ela estivesse lotada de folhas. Porque quem já viu a figueira, ela produz primeiro o figo. À medida que o figo vai crescendo e vai ficando maduro, ela enche de folhas para proteger os frutos. Então qual que é o sinal de uma árvore que tenha muitos figos? É aquela que tem muitas folhas. E o interessante, no contexto do evangelho, é que ela era muito bonita. Era uma figueira muito bonita. E não era tempo de figo, mas aquele homem vai até a figueira e ele nunca encontrou figo. E veja que não é um homem sem paciência, pelo contrário, é um homem paciente. Ele não foi apenas uma, duas vezes, tem 3 anos que ele está indo na figueira e ela não tem figo. O que significa isso? Deus, ele é paciente. Deus, ele usa de paciência para conosco, para que nós possamos nos converter. Aqui não é uma explicação, mas é uma reflexão. Eu já ouvi perguntas do tipo: ô padre, que toda pessoa muito boa está morrendo e está ficando só os que não prestam aí? Eu já escutei, tipo. Ou seja, não é uma explicação, mas é uma reflexão. Quem sabe que quem está indo é porque estava pronto, e quem está ficando é esta figueira sem fruto, onde Deus está dando tempo de conversão. Tempo de voltar para Ele, tempo de cair a ficha, como caiu do filho pródigo. Ele caiu em si e disse: voltarei para o meu pai. E aqui há algo muito importante, meus caros, que não vale nem para nós, o que dirá para Deus. Existe o ser, o parecer e o transparecer. Na Bíblia, nós somos, e somos chamados a transparecer aquele que é. É por isso que a primeira leitura vai falar do chamado a Moisés.
Todos conhecem a história de Moisés. Convido você que está assistindo a esta pregação para participar da pregação da noite, onde eu vou contar toda a história de Moisés até chegar nesse ponto. Mas na leitura que ouvimos, Moisés, ele está trabalhando, ele está cuidando do rebanho do seu sogro, o Jetro, e ele vê uma chama, um fogo, e ele tem curiosidade, porque a chama está no arbusto, mas o arbusto não queima, é um fogo que está ali, mas não precisa da matéria para queimar. Então ele vai chegando perto, ele quer ver o que é, ele é o curioso, a curiosidade da fé. Maria também teve essa curiosidade da fé. Quando o anjo anuncia a ela que ela será mãe do Salvador, o que ela diz? Mas como que será isso? A curiosidade da fé. E Moisés, ele vai se aproximando e ele ouve, né? Moisés, aqui estou, não te aproximes, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Deus não é, meus irmãos, um problema para resolver. Deus é um mistério a descobrir. Deus é uma terra onde se pisa com os pés descalços. E Moisés tira a sandália e ele tem a revelação de Deus. O que é que Deus vai dizer para ele? Eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o sofrimento do meu povo, e você será o libertador. Mas eu vou dizer quem é que me enviou. O eu sou. Então, quando nós somos naquele que é, nós transparecemos na nossa própria vida o Senhor. Este é um processo profundo de conversão. Então Deus nos mostra que nós somos para transparecermos aquele que é. Aqui tem um problema grande, porque o mundo que nós vivemos, e o mundo sempre foi assim, mas agora a coisa está pior. O importante não é ser, ninguém está procurando ser. O importante não é transparecer. O que é transparecer? O que é uma coisa transparente? A donzela é transparente. Esse vidro aqui chama donzela. Então eu olhando eu vejo a vela. É um vidro que O que é uma pessoa transparente? É alguém que olha para você e ela vê além de você o Cristo em você. Você reluz o Cristo, você reluz Deus. Só que há um grande problema que nós estamos enfrentando, porque as pessoas se afastaram do ser, e tantas não conhecem o transparecer, como vai dizer São Paulo: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Olha que beleza. São Paulo olhando no espelho, ele não sabia se ele estava vendo a ele mesmo ou se ele estava vendo Jesus. Então que ele viveu um processo de conversão. Mas o que há entre o ser e o transparecer? Existe o parecer, o aparecer. Parece ser, mas não é. Aí entra a figueira. Jesus olha a figueira, muitas folhas, e uma figueira com muitas folhas parece estar lotada de figo. Então o cara da parábola vai lá comer figo. E ele mexe nas folhas, e mexe nas folhas, e mexe nas folhas, e não acha nada. Meus irmãos, cuidado, porque nós estamos vivendo uma época exatamente assim. Para ser, é preciso ter. Para o cristão, é preciso ser. Ser nele. Nele vivemos, nele somos, nele existimos. São Paulo vai dizer: para o cristão, tanto faz estar vivo ou morto. Se vivemos, é pelo Senhor que vivemos. Se morremos, é pelo Senhor que morremos. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Nós não vivemos no nosso contexto
este texto. Hoje é o parecer. Eu tenho que parecer que estou bem. Talvez eu não esteja bem, mas eu tenho que parecer que estou. Nós estamos vivendo uma vida com problema, tristeza. As pessoas perguntam: como você está? Legal, estou bem. As pessoas que não estão bem não mostram que não estão bem. Parece que é uma exigência de estar bem o tempo todo. E esse querer estar bem o tempo todo, rindo o tempo todo e feliz o tempo todo, nos desgasta. Aí veio ainda os aplicativos, entre eles o Instagram, que é um mundo dos sonhos. Você acompanha umas pessoas no Instagram, não é possível, essa pessoa vive num paraíso. Já acorda arrumada, já acorda com o cabelo pronto, de pintura, fica aí tirando retrato só ao lado de BMW, está lá em Cancún, acorda nos Estados Unidos. Quer dizer, a pessoa ela cria ali uma visão de uma vida perfeita e os perrengues geralmente não serão colocados lá. Sem falar o nome da artista, teve uma famosa aí, e tentando romper com esse padrão, colocou uma foto dela acordando e falou assim: beleza da mulher, nua e crua. Quer dizer, sem pintura, sem pentear o cabelo. Eu até não reconheci quem era. Eu falei: quem que é? Minha mãe: não é possível, menino, é fulano. Eu falei: me dá aqui. Meu Deus! Mas eu fiquei mais assustado, não foi com como que aquela mulher acordou, foram com os comentários. Os mesmos que dizem: esse pessoal vive de aparência e a vida não é essa. Quando ela se mostra como ela é de verdade, eles acabaram com a coitada. Mas os comentários pesados, até que ela excluiu e voltou a colocar ela toda, produzida. Aí voltaram as curtidas, os elogios. Então ninguém está querendo aquilo que é. O importante é aquilo que parece. Meus irmãos, o que vale mais? Uma calça sem marca, feita aqui, bonita, com durabilidade, uma porcaria vindo não sei de onde, mas tem uma etiqueta que imita uma cara, mas que é falsa. As pessoas comprariam a segunda. Não importa se não é, mas parece que é, então eu vou comprar. Não é um Rolex, mas parece, então eu vou usar. Não é uma roupa de marca, mas parece, tem lá a etiquetinha, ó, essa cópia aqui está fantástica, eu vou usar esse aqui. Não precisa ser, mas se parece que é, está valendo. Não tem que ser fiel, tem que parecer que é. Tem que ser justo, tem que parecer que é. Não tem que ser santo, mas tem que parecer que é. Só que há um problema aqui. Deus, Ele vai além da aparência, e Ele chega à essência. Quando Samuel foi ungir Davi, ele se encanta com Rubem, que era o filho mais velho. A Bíblia diz que ele era bonito de rosto e corpo. Aí quando o profeta chega e vê aquele rapaz tão bonito, ele fala: opa, Deus escolheu bem. Que moço bonito. Que rapaz bem aparentado. Aí Deus falou: não se encante com a aparência dele. Porque o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Qual era o ungido? Era Davi, o mais fraquinho, o mais branquinho, o mais minguado, que nem estava com os irmãos, estava trabalhando. Então a questão aqui, meus caros, que esta vida de aparência, ela vale para quem se deixa enganar, mas para Deus não vale, porque Deus vai além das folhas. Se o campo não é meu, e eu olho de longe uma plantação, uma vinha, e lá no meio tem uma figueira cheia de folhas, o que eu vou dizer? Que bênção, hein? Mas aquela figueira, ela está carregada de frutos. Parabéns a quem cuidou disso aí. É aparência. Eu estou de fora, eu estou olhando. Deus não olha. Ele chega perto da figueira e faz assim nas folhas, ó.
Ele faz isso com o coração de cada um de nós. E como a gente gosta de folha, né, gente? Como o ser humano hoje gosta de folha, buscando somente aquilo que é externo, buscando segurança somente naquilo que é mundano e não produzindo para Deus verdadeiros frutos de conversão. E Jesus, na parábola, vai dizer: corta, porque ela está inutilizando a terra. Meus irmãos, não pensem, não se iludam que Deus chamou apenas Moisés. Deus tinha para Moisés uma missão para ele, e Deus tem uma missão para mim, e Deus tem uma missão para você. Ninguém nasceu para ser turista aqui na terra. Eu estou na terra, eu sou um turista, eu estou passeando, eu vim ver como que é o Breguete aqui. Não, você tem uma missão, e a sua primeira missão, tem gente que tem missões grandes. Moisés foi um escolhido de Deus. Para quê? Para libertar um povo, para voltar ao Egito, onde ele foi criado como príncipe, mas não era príncipe. Ele teve que voltar, e ele voltou como profeta para tirar o povo do Egito. Talvez você receba uma missão grande assim, um povo, mas talvez você é um Moisés dentro da sua casa. O mar vermelho que você deve atravessar é levando a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus parentes. Essa é a nossa missão: libertar as pessoas daquilo que é aparência e levá-los à terra onde corre leite e mel, que é a essência de Deus. Você que é um homem, você que é pai, você que já é casado, imagine-se como Moisés na sua casa. Imagine-se com a túnica, com aquela bengalinha de Moisés, tirando a sua família deste mundo que se esqueceu de Deus, e Deus acompanhando você de dia com uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo, abrindo o mar vermelho, jorrando água de rocha, fazendo as cordonizes para a carne, o maná para... Deus fez tudo o que podia para aquele povo. Só que há um problema aqui também. Aí a segunda leitura: as pessoas se esquecem da graça de Deus. E esquecer da graça de Deus passa por esquecer da nossa origem. Não podemos esquecer da nossa origem e da origem da nossa família. Você pode até ter saído da roça, mas não deixa a roça sair de você, não. As pessoas vão abandonando a origem e tem vergonha. Eu tenho vergonha quando eu ouço pessoas com vergonha da origem. De onde que você é? A pessoa pega uma cidade grande, perto onde ela nasceu. Aí eu sou de Uberlândia. Não nasceu lá não. Nasceu numa comunidade, numa cidade pequena, um perrengue danado lá no meio da roça. A mãe começou a ter contração, não deu nem tempo de hospital, o menino já nasceu perto de uma mangueira. Aí depois fez. Gente, eu nasci naquela comunidade, não tinha nada, uma casa simples, meu pai pobre. Por que a pessoa tem vergonha da origem? Vai esquecendo, e a gente não pode esquecer da origem, porque olhando-nos hoje, certamente estamos melhores do que estávamos lá. E isso não é vergonha, isso é louvor. Deus trabalhou aí também. A segunda leitura que nós ouvimos vai dizer isso. Os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, a presença de Deus. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem, sobre o mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e beberam a mesma bebida espiritual. De fato, bebiam da rocha que é Cristo. Bonito. Então aqui Paulo já faz essa ligação entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. A rocha de Moisés era Cristo. Porém, a maior parte deles desagradou a Deus
e morreram no deserto. Os descrentes, eles perecem. Nós não podemos esquecer os benefícios do Senhor. Nós não podemos esquecer o que Deus já nos fez. Ai, padre, mas eu não esqueço não. Eu sou uma pessoa tão grata. Eu louvo tanto a Deus. Tá bom, mas não é agora não. Quando é que nós esquecemos tudo que Deus já fez? Quando aparece um problema. Quando aparece uma provação. Quando aparece uma doença. Parece que aquilo é tudo na vida e nós nos esquecemos de tudo que já vivemos. É por isso que o Salmo vai cantar: não te esqueças nenhum dos favores de Deus. Ele te perdoa, te cura, te salva e te cerca de carinho. O Senhor é indulgente, favorável, paciente, bondoso, compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é o teu amor como aqueles que o temem. Então é preciso assumir a nossa missão. E você está exatamente aonde você precisava estar. Onde é que você trabalha? Onde é que você estuda? Onde é que você mora? O que você pode fazer para o bem da sua comunidade? Para o bem do seu bairro, o bem lá do seu condomínio, o bem da sua cidade. Por isso que toda adoração ao Santíssimo Sacramento tem oração pela pátria e pela igreja. E lá vai rezar pelas pessoas constituídas em dignidade, os nossos governantes, a começar da cidade, do estado e do país. Eles têm uma ação maior e uma responsabilidade maior. A quem muito foi dado, muito mais será exigido. Pode ser que nós não tenhamos essa abrangência municipal. Eu não posso fazer nada para a cidade inteira, mas eu posso fazer dentro da minha casa. Eu posso fazer para o meu vizinho. Eu posso ajudar o meu condomínio a ter uma vida mais harmoniosa. Onde é que você trabalha? Você não está lá só para trabalhar. Deus te colocou lá porque há pessoas que precisam de um Moisés lá, para arrancar-lhes do Egito. O Egito é o pecado, o Egito é a frieza. Não, padre, eu queria tanto ter passado em outra faculdade, mas eu passei nessa, onde Deus gostaria que você estivesse. Ah, mas eu não gostaria de estar nessa sala, eu queria aquela sala ali, mas você está nessa, é onde Deus te colocou para ser ali um Moisés. Quando você olha para a sua vida assim, aquele que é, que era e que vem, continua sendo em você. Mas, meus caros, vamos falar a verdade nua e crua? Você acha que Deus não teria poder de aparecer lá no Egito, acabar com o faraó, destruir aquilo tudo e libertar o seu povo? Lógico que teria. Só que a lógica de Deus não é a nossa. Deus quer agir através de nós. Deus quer agir através de você. E como Deus chamou Moisés, Deus me chamou um dia e Deus chama você. Só que o bonito da história, quando Deus chamou Moisés, me desculpe aqui a expressão, Moisés era um jacu. O que Moisés era? Um pastor. O que Moisés tinha? Uma túnica, um bornal, uma garrafinha d'água, um cajado. É você, Moisés. Vai lá no Egito e liberta o meu povo. Espera aí, mas como? Não, meu filho, não é você. Não é você. Sou eu, através de você. Obedeça. Eu te dou a ordem e você obedeça. E é muito bonito. Quem já assistiu algum filme, quem já viu alguma novela, é muito bonito Deus ir falando com Moisés. Fale isso com o faraó. Moisés fala, o faraó não ouve. Então faça isso. Moisés faz. Fale, faça. E Moisés, ele não tem poder algum. Mas o Deus de Moisés é o Todo-Poderoso. Se Deus nos chamou, Ele haverá de nos capacitar. Se Deus está te dando uma missão para ser Moisés onde você está, confie menos e, se me permita, confie nada em você e confie tudo a Deus.
Deus, Ele fará através de você, e você que não dá conta de muita coisa, fará maravilhas, porque Ele luta a seu favor. Um que dá um tapa na nossa cara é Davi. O exército todo com medo de Golias. Golias dava um piso, uma pisada, o exército todo afastava. Aí chega Davizinho. Eu não acredito, vocês estão com medo desse incircunciso aí? Davi, olha o tamanho dele, você está louco? Esse cara é um gigante. Fala, o que é isso? Ele vem comigo com arma, com escudo, com capacete. Até o Golias ficou nervoso quando Davi entra lá para lutar. O que é isso? Você é um cão sarnento? É você que vai me enfrentar? O que Davi responde? Olha aqui, ó. Você está vindo para mim com escudo, com lança, um capacete, está vindo com isso tudo aí. E eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele combate a meu favor. Davi tinha certeza absoluta, ele já ganhou. Antes de lutar, ele já havia ganho. Por quê? Ele lutava em nome do Senhor. Meus irmãos, nós somos um povo que precisa produzir frutos para Deus. Nós vivemos num mundo que o que vale são folhas, mas para Deus o que vale são os frutos, porque Ele vê o coração. E o maior fruto que nós temos para oferecer a Deus é a nossa vida, é a nossa família, é as nossas boas obras, é a nossa conversão. O mundo passará e com ele passarão os infiéis. A palavra vai dizer que nem todos que foram chamados ouviram o chamado, deram a resposta e fizeram a diferença. E se você escutar o povo, você não faz nada, porque o povo, o que eles mais gostam é falar, e quem muito fala, pouco faz. O que você tem que ter na cabeça é o seguinte: eu fiz o melhor que eu podia, eu fiz o melhor que eu consegui e deixei um legado. E Deus conhece o meu coração, porque é para Ele, toda honra é para Ele, a minha vida é por Ele. E vai tocando o teu barco, vai tocando a tua vida, vai amando a Deus, vai procurando uma conversão diária, para que o Senhor, olhando para a sua vida, olhando para a sua história, que nós possamos dar fruto. E a palavra é dura, porque ela termina: vou cavar em volta e vou colocar adubo. Me dá mais um ano, me dá mais um ano. Ano que vem, se ela não produzir figo, aí tu a cortarás. Meus irmãos, quem sabe que nós não estamos vivendo este último ano da graça de Deus? Espero que não seja, amém? Mas pode ser o último ano da nossa vida. Quem garante que não é? É uma pergunta mais pesada. Quem garante que amanhã vai acordar vivo? Eu espero acordar, todo mundo aqui. Mas garantir não, a gente tem uma esperança. Ou seja, pode ser que Deus está cuidando de nós neste ano, a última chance para que nós possamos produzir frutos. Ele está cavando em volta e colocando adubo. Qual é o adubo que todos nós precisamos? Qual é o adubo que a sua família precisa para produzir fruto? Que os seus filhos precisam para produzir fruto? O adubo da palavra de Deus, o adubo da Eucaristia, o adubo do Santo Terço, o adubo de uma leitura espiritual, o adubo de uma vida diária com o Senhor. Porque uma árvore que ela não tem aonde buscar a sua ceifa, ela pode ser muito bela, mas ela não dará fruto. E o que Deus quer é que tenhamos fruto e que o nosso fruto permaneça. E é um ciclo, né? Quem conhece Bíblia poderia dizer: padre, mas há um detalhe que o senhor não disse. Qual o detalhe? Aquele que nos pede fruto é que nos faz produzir frutos, porque sem ele nada podemos fazer. É verdade? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim produzirá fruto. Quem não está em mim será cortado, lançado, queimado. Sem mim nada podeis fazer. É mais ou menos a criança: ô mãe, o que é, meu filho? Me dá 20 reais. Por que você quer 20 reais? Porque domingo é dia das mães, é para eu comprar um presente para você. Criança não é assim? Deus é a mesma coisa. Deus não tenha nada
do que você possa oferecer. Nada que você possa oferecer para Deus, Ele já tem, porque é Ele que nos concede. Então, quando nós estamos enxertados nele, quando Ele se transparece em nós, nós vamos produzir frutos, frutos sinceros de conversão. E tudo isso que eu disse para vocês, os pais deveriam ter tempo de dizer aos filhos. E isso não é grande, é de pequeno. Olha, meu filho, eu faço muito isso com o Marcos. Claro, na idade dele, depois a gente vai aumentando. Olha, meu filho, está numa idade muito bonita. Você é um adolescente. Sua cabeça está nos amigos. É bom ter amigos, legal. Estudo, é bom ter estudo. Você já está sonhando em fazer o Enem, está sonhando em uma faculdade. Certamente você tem sonho de ter uma casa própria, de ter um carro, ter uma vida. Tudo isso é muito bom, meu filho. Mas preste atenção. Você para Jesus é como se fosse uma figueira. E não adianta você ter só isso. Tudo isso é folha. Tudo isso um dia vai secar. Mas o seu fruto vai permanecer. O seu fruto é a conversão. Então pode estudar, pode namorar, pode passear com seus colegas, pode fazer a sua musculação, faça o seu crossfit, vai andar de bicicleta, vai realizar seus sonhos. Mas, meu filho, não esqueça do essencial. Não esqueça de amar a Deus, aonde quer que você esteja. Lembre do seu pai, lembre da sua mãe e ame a Deus. E não se esqueça da salvação da sua alma, porque tudo isso vai passar. Trabalho passa, idade passa, saúde passa, carro passa, tudo passa. Só não passa a vida daquele que confia no Senhor. Então não é um não viver, mas é um viver nele. Não é um não fazer, mas é um fazer nele. Não é um não existir, mas é um existir nele. A Ele toda glória, todo poder e todo louvor. Meus irmãos, espero de coração, é aquilo que eu tento fazer. E Deus sabe que eu tento. Faça isso na sua vida. Seja uma figueira frondosa, mas tenha frutos. Para quando o Senhor chegar na sua vida na oração, Ele possa olhar além das folhas e ver belos e suculentos figos. Frutos de conversão. Frutos de amor, frutos de verdade. Para o mundo, as folhas servem. Para Deus, Ele está interessado somente no fruto. Produzamos ao Senhor o fruto que Ele deseja de cada um de nós. Uma verdadeira e profunda conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Estamos no meio da quaresma, celebramos o terceiro domingo da quaresma, são 5 domingos. Domingo que vem, a igreja põe uma cor mais clara, é o róseo, lembrando a proximidade da Páscoa. Depois vem o 5º domingo, mais uma meditação quaresmal. Temos aí o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, abrindo a Semana Santa, preparando o grande tríduo pascal. Quinta, sexta e sábado, instituição da Eucaristia, celebração da morte do Senhor, a sua ressurreição. E o dia que todos nós estamos esperando, a Páscoa de Jesus, que é o domingo. Toda a quaresma está com os olhos lá. O Senhor ressuscitará e aqueles que são dele ressuscitarão com ele. Nesta vida, para a santidade, na outra para a eternidade. Que Maria Santíssima nos ajude a produzir frutos para Deus. Ela que produziu o bendito fruto entre as mulheres. Ela que nos ensina a gerar Jesus, não mais no útero, mas no coração. E que nós possamos, como santos, nos confundirmos com o Senhor. Sou eu quem vivo ou é Cristo que vive em mim? O dia que pensarmos assim, será um bom sinal que nós estamos produzindo bons frutos, amando a Deus,
sobre todas as coisas e preparando a nossa alma para a salvação. Que Jesus seja a nossa força, que Jesus seja a nossa luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Você que está conosco aí pelo YouTube, escreva agora aí no chat: Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Dai-me a graça de produzir frutos de conversão. Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Dai-me a graça de produzir frutos de conversão. Vai escrevendo, vamos encher isso aí agora. Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Dai-me a graça de produzir frutos de conversão. Envie esta pregação para tantas pessoas que precisam parar de viver de folhas e começarem a produzir frutos, porque no fim da nossa vida só o fruto terá realmente valor.